Agora iremos trabalhar a carta, o gênero carta aberta. Então, a carta aberta é um gênero textual com função de direcionar alguma mensagem, questionamento ou solicitação de determinado indivíduo ou grupo para alguma pessoa ou organização de reconhecimento público. Por meio desse texto, o autor procura defender um ponto de vista e convencer não apenas o destinatário, como também o público que tiver acesso à carta. A estrutura desse gênero se assemelha às cartas pessoais, mas possui um caráter argumentativo, tendo em vista que sempre defende uma opinião. Desse modo, a carta aberta se estrutura de modo estratégico para convencer o autor e demais leitores a respeito da sua opinião, configurando-se assim em um gênero textual público. Então, leia também a ata, documento de caráter formal que pode gerar efeitos jurídicos. O que é a carta aberta? A carta aberta é um gênero textual público com função de se posicionar sobre um tema. A carta aberta é muito semelhante a uma carta comum, possui remetente, destinatário, data, local, assinatura, bem como uma mensagem direta, direcionada objetivamente do autor para o leitor. Entretanto, esse gênero é produzido em contextos e com funções diferentes, voltando-se primordialmente para uma função social. O adjetivo aberta serve para marcar seu caráter público, pois ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Assim, com esse gênero, pode-se exercer funções cidadãs por meio da publicização do seu posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Diferente da carta pessoal, a carta aberta ela é necessariamente pública, ou seja, é divulgada em meios de comunicação no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Deste modo, além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Além dessas características, o gênero carta aberta também é marcado pelo seu caráter argumentativo, pois diante da discussão de temáticas sociais e apresentação de solicitações, é necessário fundamentar seu pedido e fortalecer seu ponto de vista e sugestões apresentadas, baseando-se em argumentos sólidos. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Aí a estrutura da carta aberta é essa. A carta aberta ela divide-se em 6 partes essenciais, sendo o primeiro título, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Todas elas são necessariamente para construir um bom texto, um bom gênero, bem como é necessário respeitar a ordem estabelecida, já que ela é responsável por garantir fluidez e organização da carta. Abaixo segue uma explicação de cada um dos tópicos da estrutura. Então, no título, o que é o título? O título é o nome que você dará à sua carta aberta. Comumente, o título é objetivo, é pontual, por exemplo, carta aberta ao Ministério da Educação, indicando tanto o gênero quanto o destinatário. Deve vir centralizado no topo do texto. Na introdução, que é o início da sua carta, é o momento das apresentações sobre as ideias e temáticas que serão discutidas, do remetente da carta e diversas vezes, até mesmo do destinatário. A função principal da introdução é situar o leitor a respeito do que será abordado. Neste sentido, é importante lembrar que, por não ser direcionada somente ao destinatário, mas também ao grande público, muitas vezes o autor pode apresentar informações direcionadas aos diversos leitores, no intuito de contextualizá-los a respeito de detalhes que possam não ser conhecidos por todos.
A carta aberta é utilizada principalmente para criticar, solicitar ou sugerir algo de caráter social. Desse modo, é comum que a introdução também apresente as primeiras informações a respeito do problema detectado, de modo que, ao final da leitura dessa parte, o leitor consiga identificar as informações principais do texto. No desenvolvimento, é a parte do texto que as questões apresentadas na introdução são aprofundadas. É o espaço no qual se pode explicar melhor os conceitos apresentados ou a situação do problema abordado. Aprofundar em como isso interfere na vida das pessoas ou porque isso é um problema. Além disso, nessa parte é essencial que se apresente e se desenvolvam os argumentos que embasam o posicionamento crítico defendido, podendo, para isso, lançar mão de outros textos, como dados estatísticos, gráficos, reportagens, pesquisas, entre outros, no intuito de fortalecer seu ponto de vista. E a conclusão? Na conclusão, encerra-se os debates a respeito da questão apresentada e se encaminha a um desfecho, no qual comumente se apresenta uma sugestão para o problema identificado. Além disso, é possível também fazer uma conclusão crítica, sugerindo ao destinatário e a todos os leitores uma reflexão a respeito do assunto. E na despedida, a despedida é uma pequena frase na qual o remetente agradece pela atenção e se despede do destinatário. Com certo grau de formalidade, comumente utiliza-se a forma atenciosamente. Essa pequena frase fica separada do grande texto e situa-se na lateral esquerda da folha. E a assinatura? A assinatura é a identificação oficial do remetente e pode se referir a uma pessoa ou um grupo ou instituição. Assim, escreve-se o nome que identifica quem endereça a carta abaixo da linha da despedida e na lateral direita da folha. Como se faz uma carta aberta? Para uma carta aberta é necessário, antes da produção textual, identificar e pontuar o destinatário exato ao qual se destinará o texto. Definir a questão que se aborda e que será abordada e os argumentos que serão apresentados. Além disso, é importante refletir sobre a organização desse material, selecionando o que será apresentado e em qual ordem. Primeiro, inicia a carta, assinando a data, o local, no canto esquerdo, no início da folha, pois toda a carta necessita da marcação espaço-temporal. Em seguida, dê um espaço para baixo e no centro da folha insira o título. Na linha seguinte, inicie seu grande texto pela introdução. No grande texto, apresente as ideias principais, as perguntas provocativas e os problemas identificados no início do texto, seguidos do aprofundamento dessas questões. No desenvolvimento, encerrados com uma possível proposta de melhoria ou de reflexão na conclusão. Encerrando-se a fase anterior, dê um espaço para a linha abaixo e na lateral esquerda insira uma pequena marca de despedida, indicando a finalização da carta. Na próxima linha, na lateral direita, insira a sua assinatura ou a do grupo do qual faz parte.